Bom dia, alunos do nono ano. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar com questões, revisões, tá? Atividades que são atividades de fixação para fixar o conteúdo trabalhado. Vamos começar aqui então fazendo uma revisão da nossa apostila, do que vamos estudar para fazer a nossa avaliação. Então vamos pegar lá na página 37, tá? E vamos começar aqui onde nós falamos de polígonos semelhantes. Dois ou mais polígonos com o mesmo número de lados são chamados de semelhantes quando os respectivos ângulos internos são congruentes e as medidas de seus lados correspondentes são proporcionais. Então, eu estou falando isso com vocês aqui direto. Aqui eu tenho dois polígonos semelhantes. Por quê? Os ângulos internos aqui, esses quatro ângulos, são congruentes com esses aqui e os lados deles são proporcionais. Tá? Como eu sei que os lados são proporcionais? Por exemplo, se você pegar esse lado aqui, forma uma razão com seu correspondente, aí você vai ter uma razão. Aí se você pegar esse lado aqui, aí você forma uma outra razão com esse lado aqui, porque eles são correspondentes, tá? Aqui, tá? DA aqui. Aí você tem o BA, né? Com esse BA aqui, depois o CB com CB. Se você simplificar cada razão dessa que você monta, o resultado que der aqui, a gente chama até de razão de proporcionalidade, é igual de todas essas razões que vocês montaram aqui. Se vocês pegarem e simplificarem elas, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, por isso eu posso afirmar que eles são semelhantes. Então, relembrando, para que dois polígonos sejam semelhantes, é preciso que duas condições sejam satisfeitas. As medidas dos lados correspondentes devem ser proporcionais e os respectivos ângulos devem ser congruentes. Então, as medidas dos lados correspondentes, esse lado é correspondente com 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 esse. Quando você simplifica todas essas razões, vai dar sempre o mesmo resultado, que a gente chama de razão de proporcionalidade. Então, esse número aqui, quando você simplifica as razões que são correspondentes, que dá esse resultado aqui, você chama esse resultado de razão de semelhança, tá? Considerando duas figuras semelhantes, a razão entre as medidas de dois segmentos correspondentes é denominada razão de semelhança. Agora, o que acontece também? Vamos falar aqui que quando nós temos duas figuras semelhantes, vamos falar em relação ao perímetro dessas figuras, que é a soma de todos os lados, tá? Quando dois polígonos são semelhantes, a razão entre os perímetros é igual à razão entre as medidas de dois lados correspondentes. Por exemplo, nós temos aqui esses dois lados aqui, 80 e 60, tá? Nós já achamos que esse lado é 60. Se você colocar em forma de uma razão, vou colocar aqui do menor para o maior, 60 sobre 80. Se eu simplificar isso aqui, eu vou ter a razão de proporcionalidade deles, tá? 6 e 8 dá para dividir por 2, vai dar 3 aqui e aqui 4. 3/4 é a razão de proporcionalidade em relação aos lados, tá? Mas essa razão de proporcionalidade aqui, ela é a mesma em relação ao perímetro. Se você pegar aqui o perímetro dessa figura maior, 80, todos os lados aqui medem 80. Tem 1, 2, 3, 4, são 6. 80 vezes 6 vai dar 480, tá? E essa aqui, são 6 lados, cada lado mede 60, vai dar 360. Como o 3 está em cima, isso quer dizer que a figura menor eu coloco aqui. Então, eu vou representar em forma de uma razão aqui, 360 dividido por 480. Vamos ver se eu simplificar esses perímetros aqui. O perímetro da figura maior, aqui é o perímetro da figura maior pelo perímetro da figura maior. Vamos ver se a razão de semelhança é a mesma dos lados. Vou cortar esse 0 com esse 0. 36 com 48. 6 eu posso dividir por 6, vai dar 6 aqui, e aqui vai dar 8. Simplificando por 2, vai dar 3 e 4. Olha lá como foi a mesma, tá? Então, eu posso usar essa regrinha aqui para os perímetros também das figuras, tá? Agora, vamos falar sobre a área de duas figuras semelhantes. Bom, quando eu tenho duas figuras, igualzinho essas duas figuras aqui, tá? A razão de semelhança entre os lados, tá? Se eu colocar 3 sobre 9, a razão de semelhança vai ser, 3, vou colocar aqui, 3
sobre 9. A razão de semelhança que eu posso simplificar por 3 vai dar 1/3, tá? É 1/3 a razão de semelhança em relação aos lados. Em relação às áreas, se eu pego a área desse triângulo sobre a área desse triângulo, qual é a informação que eu tenho quando eu coloco em forma de razão? Que esse resultado que eu acho aqui, que é a fração de semelhança, é esse resultado aqui, só que é ao quadrado, tá? Então, o que eu posso afirmar? Ó, quando eu tenho, por exemplo, aqui, eu coloquei a área de um dividido pela área do outro, tá? O que eu posso afirmar em relação a isso? Eu posso afirmar que o resultado disso vai ser 1 sobre 9. Por quê? Porque é esse número aqui ao quadrado, ó. Isso aqui é o K. É K ao quadrado. Então, eu sei que o resultado vai ser 1 sobre 9. Tá? Eu já tenho essa informação. Vamos ver se é mesmo? Como que eu acho a área desse triângulo aqui? Base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Como eu acho a área desse triângulo aqui? 9 vezes 6 dividido por 2. Vai dar 36 dividido por 2. Aliás, 9 vezes 6, 54 dividido por 2 vai dar 27. Então, eu vou montar 3 sobre 27, ó. 3 sobre, eu coloquei em forma de razão. Se eu simplificar, vai dar 1/9. Então, esse 1/9 aqui é o quê? É esse resultado aqui ao quadrado. Olha aqui, tem até uma fórmula para isso, ó. É só seguir essa fórmula. Bom, existe também uma razão de semelhança aí entre os volumes, tá? De figuras que têm volumes. Se você pegar o volume de uma figura, de duas figuras que sejam semelhantes, o volume de um sólido pelo volume do outro, que são figuras que têm volumes aqui, e simplificar essa razão, você vai encontrar a razão de proporcionalidade, só que ela ao cubo, tá? Você vai encontrar ela ao cubo, porque aqui nós estamos falando de volume. Então, aqui é uma formulazinha onde vocês vão seguir também para trabalhar com o volume. Agora vamos falar da semelhança de triângulos. Eu tô falando bem rápido porque nós já estudamos isso, tá? É uma recapitulação aqui dessas partes que vocês devem grifar na apostila de vocês também. Vamos falar aqui do primeiro caso para a gente poder afirmar que dois triângulos são semelhantes. Se dois triângulos apresentam dois ângulos congruentes, então podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Quando nós temos dois triângulos e eles apresentam dois ângulos congruentes, eu já posso afirmar que o terceiro é também, tá? Ó, eu tenho esses dois triângulos aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse e esse aqui é igual a esse. O que eu posso afirmar? Que esse aqui é igual a esse, tá bom? Então, esse caso aqui de congruência é o AA. Ó, AA. Ângulo, ângulo. É o primeiro caso. Vamos falar agora do segundo caso, que é lado, ângulo, lado. Se dois triângulos apresentam dois pares de lados proporcionais, olha só, esse com esse e esse com esse, tá? Esse tem correspondência com esse tem correspondência com esse. E tá vendo o ângulo que esses dois lados estão formando e o ângulo que esses lados estão formando? Eles acabam sendo congruentes, tá? Por isso que eu chamo de lado, ângulo, lado. Ó, se dois triângulos apresentam dois pares de lados proporcionais e se os ângulos formados por esses lados, olha aqui, os ângulos formados por esses lados, ó, são congruentes, então podemos afirmar que os triângulos são semelhantes. Então, o segundo caso de congruência, semelhança de triângulos. Agora, o terceiro caso é bem facinho, tá? Se dois triângulos apresentam os três pares de lados correspondentes, proporcionais, então podemos afirmar que esses triângulos são semelhantes. Olha só, esse lado ele é correspondente com esse, ó, 5 sobre 2. Esse é correspondente com esses. 7,5 sobre 3. E esse com esse. Se você simplificar cada razão dessa aqui, o resultado vai ser sempre o mesmo, 2,5. Então, você pode afirmar que eles são semelhantes. Bom, então é isso, tá? Nós fizemos aqui uma recapitulada aqui na apostila de vocês, de alguns tópicos importantes. E agora nós vamos fazer atividade na apostila, para a gente finalizar a apostila, tá? Nas páginas 62 e 63. Estou aqui à disposição de vocês.